Para a gente já começar a conversar. A gente está com o mapa do Brasil mostrando exatamente isso. Os eleitos nessa bandeira. Isso, exatamente. Olha, como eu falei, a gente teve uma vitória, né? Foi mais do que o dobro, né, comparado à eleição anterior. Ao todo foram 20 deputados eleitos LGBTQIAP+. Então a gente mexeu, a gente distribuiu isso de uma maneira que a gente consiga entender essa representatividade no Brasil. Então a gente começa por São Paulo com 7 eleitos, Minas Gerais 3, Rio de Janeiro também 3, Distrito Federal 1, Rio Grande do Sul 1, Pernambuco 2, Sergipe 1, Rio Grande do Norte 1 e o Acre 1 também. É claro que quando a gente olha esses números, a gente fica, né, a gente sabe que a gente tem muito o que avançar, mas ficamos felizes e a gente não pode esquecer também da reeleição da governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Ela que é uma mulher abertamente, ela fala isso, né, que ela é abertamente lésbica. Então isso pra gente tem uma importância muito grande. Uma dúvida que eu tenho, Yuri, é como que esses deputados eleitos vão conseguir trabalhar, vão conseguir tocar seus projetos, e a gente vai falar um pouco sobre esses projetos, os mais importantes dentro dessa representatividade toda, num Congresso que o que os partidos eleitos e o volume de candidatos de cada partido nos mostra que esse Congresso pode vir a ser mais conservador. Está mais à direita, mas ele pode vir a ser mais conservador. Vai ter um choque ou vai ter naturalmente uma evolução, um avanço na política? Márcio, eu ia fazer essa pergunta pro Rafa, né? Então vou eu pensar nessa resposta, acho que em conjunto. Eu acho que é um desafio maior, sem dúvida alguma. Acho que existe, ocorreram avanços, sem dúvida alguma, na pauta, mas alguns desses avanços ocorreram, e aí foi o início daquela discussão, por exemplo, de ativismo judicial, por exemplo, a questão da união homoafetiva. Exatamente. Foi muito mais uma iniciativa de decisão, de ser abarcado como algo constitucional, como um direito de todas as pessoas ter a união com quem elas têm afeto, independentemente do seu gênero, por parte do Supremo Tribunal Federal do que do Congresso. O Congresso não nasceu na política. Não nasceu na política. O Congresso, historicamente, sempre foi conservador. Ele nunca foi mais diverso ou nunca conseguiu fazer valer essa pauta mais diversa. Eu acho que vale, por exemplo, na questão de pessoas com deficiência, consegue ter um pouco mais de abertura, porque também tem muito vínculo com algumas entidades religiosas, filantrópicas, então acaba tendo mais espaço. Mas na questão da diversidade da comunidade LGBTQIA+, sempre foi muito mais difícil e continua sendo difícil do Congresso. Eu acho que esse debate vai ficar mais calorado, sim, não necessariamente mais fácil, mais difícil. E como a gente está construindo essa resposta junto, eu vou muito na esperança de realmente, sim, esse embate a gente consiga evoluir. Vai ser vocalizado, sem dúvida alguma. Com certeza. E o que você falou é muito importante, Yuri, porque hoje, todos os avanços que a gente tem relacionados à comunidade LGBTQIAP+, são todas no âmbito do judiciário. Não tem nada no âmbito do legislativo. Eu estou falando de adoção, eu estou falando de casamento homoafetivo, eu estou falando de doação de sangue, né, que mudou super recente, que mudou, onde pessoas da comunidade podem efetivamente doar sangue. Tudo isso partiu de uma jurisprudência, não há uma garantia em lei. Então, talvez essa seja a principal bandeira, porque a gente, quando elege um candidato desse para nos representar, né, a gente quer que leis sejam aprovadas que possam nos defender, nos proteger, dar mais direitos a gente. E ainda que a lei não seja aprovada, pelo menos de vocalizar, né? Fazer do parlamento a sua primeira vocação, que é falar das questões que estão colocadas na sociedade. E isso é fundamental. E é incrível, desculpa, que surgiu agora no telão, os direitos garantidos no Brasil via judiciário. O nome social, a união estável e casamento, a adoção que o Rafa acabou de falar, criminalização da homofobia, doação de sangue. Exatamente. São pontos tão importantes e talvez tão básicos e que a gente só teve pela justiça e não pela política. Não, e a gente sempre vê, lá e cá, vai pipocando umas notícias. Por exemplo, a Eslovênia acabou de aceitar, de permitir o casamento homoafetivo. Lá é lei, aqui não é, sabe? Então é muito importante, porque eu acho que a maioria, não sei se a maioria, mas muita gente não sabe que, na verdade, isso não é lei. E uma coisa muito importante aqui é o seguinte, essas aqui são as conquistas que nós conseguimos avançar, né? Mesmo no dentro do âmbito do judiciário. Mas há hoje 148 projetos voltados para a comunidade circulando no Congresso e que precisam ser votados, precisam ser olhados. Projetos contra e a favor a comunidade, mas que precisam ser vistos, como você falou, né? Não, e eu acho, você citou essa questão da Eslovênia, acho que é o primeiro país da Europa, né? É o primeiro país do leste europeu. Do leste
Isso. Do leste europeu que aprovou. E o da Europa Ocidental já tem leis. Já tem leis. Mas tudo muito recente. Muito né? recente. Quer dizer, mesmo pensando nos países desenvolvidos mais democráticos, digamos assim, com esse tipo de pauta, também tem as suas dificuldades, também tem os seus empecilhos. A gente tem uma outra ilustração aqui mostrando os deputados que foram mais votados, não é isso? Isso. Será que a gente vai... Daqui a pouco a gente vai colocar isso aqui. Agora, qual é a importância, a gente estava falando isso até com a Letícia, hein, Letícia? Dessas pessoas eleitas para representar a causa negra, representar a causa LGBTQIA+, qual é a importância delas chegarem... Qual deve ser o papel desses representantes? Eu digo, ficar olhando só para essa causa, só para essa bandeira, a expressão que eu usei antes, ou de alguma forma elas têm que ser plurais também nas causas que abraçam. Se é uma professora, tem que falar de educação. Se é um advogado, tem que falar sobre direito. Mas olhando sempre para a bandeira ou, de alguma forma, olhando para o país. É um ponto polêmico esse que pode levantar discussões. Sim, pode levantar discussões, mas é importante a gente pensar, né? Porque, assim, não adianta você só... Até a gente conversou com a Elisa de Araújo, que é diretora da articulação política do Instituto de Política Preta e Advocacy. Ótimo. Ela diz o seguinte, não adianta uma pessoa se candidatar e ela só ser negra por ser negra, por exemplo. Ela tem que ter consciência do que é ser uma pessoa preta, ela tem que estar ligada, assim, à agenda desse movimento e eu acho que ela tem que defender essas bandeiras, sim, mas a sociedade é plural. Só que a gente não pode botar tudo em caixinhas. Então, vamos pensar, uma candidata mulher preta eleita que é professora. Sim, ela vai olhar para as questões raciais, mas o olhar de uma mulher preta na educação, ela também vai trazer um toque ali de diversidade para uma pauta geral, onde você não pode colocar todo mundo no mesmo bolo e decidir de um jeito só. Você tem que ter essa sensibilidade de que as pessoas são plurais. Então, assim, é o olhar da agenda, que é importantíssimo, mas é um olhar plural sobre a agenda nacional. Rafa, por enquanto a arte não vai ficar pronta, pode sentar para o nosso convidado, deixar a pessoa em pé aqui. Muito obrigado. Eu queria puxar um pouco com você, Raquel, você que é tão sensível nessas questões e tem um olhar bastante aguçado e preciso no Congresso Nacional. Qual deve ser a luta dessas pessoas eleitas agora, entrando nesse novo mundo, com tantas brigas a fazer, e num Congresso que, muitas vezes, preconceito ou não, gente, mas pode ser tão refratário a certos avanços e só pensar ali no seu... é horrível falar isso, mas no seu orçamento secreto. No preconceito que existe da população com a política. Márcio, eu estou com o Yuri. Eu acho que vai ser dificílimo. Eu acho que o Brasil caminhou para um Congresso ainda mais conservador do que a gente imaginava. E não é uma direita no sentido quase que você não precisa ser de direita e conservador nesses costumes, mas não é isso exatamente que é ser de direita, certo? Claro. Mas o Congresso brasileiro, as figuras que elegeu, ele foi para um conservadorismo dos costumes mais forte. Especialmente ali no Senado você tem a figura da senadora Damares agora, que vai ser uma figura muito vocal contra qualquer tipo de avanço nessa área. Eu acho que independente de quem for o presidente eleito, se for Bolsonaro, as chances de avanço são muito pequenas. Muito reduzidas mesmo. Se for Lula, a chance dele conseguir colocar essas bandeiras para frente são pequenas também, porque ele vai ter que negociar com esse Congresso. Desculpa, gente, jogar água no chope, mas é uma realidade. E talvez só reforce a importância também da pressão popular. Isso. A partir do momento que as pessoas votaram e decidiram que esses 27? 20 deputados, deputadas as representariam bem no Congresso, é hora de mais do que nunca a gente fazer o nosso papel de eleitor também, não só votar, mas apoiar. E essa pressão funciona mais do que nunca agora nas redes sociais, a pressão enorme de mensagens que chegam a cada deputado, a cada senador. Sem dúvida. E acho que tem alguns aspectos, alguns marcos importantes, né? A eleição de mulheres trans, por exemplo, que é um fato inédito no Congresso, não só no Congresso Nacional, mas em algumas assembleias legislativas. Que já, né, por exemplo, a Duda Salabert, que é de Belo Horizonte, ela já era vereadora. E está indo para a Câmara dos Deputados. A Erika Hilton, aqui de São Paulo, saindo de vereadora também. Então, em algumas câmaras municipais já havia essa representatividade, agora chega até o Congresso Nacional. É um ambiente mais difícil, elas já encontram um ambiente difícil
na política local, no nível municipal e no nível nacional. Mas gostaram da luta, né? Mas Aparentemente gostaram da luta. De novo, por isso, é muito improvável que a gente veja avanços legislativos. Mas o fato de estar lá representativa, essa representatividade é um avanço e vocalizar, porque, de novo, o parlamento é o local para se travar esse tipo de debate. Né? O problema é que ainda no Brasil é um debate muito clivado também pelo ponto de vista ideológico da direita e da esquerda, quando deveria ser uma pauta mais, como a questão ambiental, deveria ser uma pauta suprapartidária ou supraideológica, porque se trata de direitos básicos de todo ser humano, né?